23 mil famílias brasileiras fizeram doações acima de R$ 1 milhão em 2024. A maioria achava que tinha escapado do imposto de herança. Erro. O projeto de lei complementar 108 de 2024 mudou tudo. Estados podem cobrar até 8% retroativamente. E sim, aquela holding familiar que você montou ano passado está na lista. Se você fez doação de imóvel, transferiu empresa para os filhos ou criou estrutura offshore nos últimos 3 anos, você pode receber uma notificação fiscal pedindo até 8% do valor total. Vou mostrar exatamente o que o fisco está rastreando e como famílias perderam centenas de milhares de reais por não entender 3 palavras no texto da lei. Dezembro de 2024. Um empresário de São Paulo doa sua empresa de logística, avaliada em 12 milhões de reais, para seus 2 filhos. Ele consultou um advogado, fez escritura pública, registrou tudo certinho. O raciocínio? Se eu doar agora, pago só 4% de ITCMD. Se deixar para a herança, meus filhos pagam mais e ainda enfrentam o inventário. 3 meses depois, ele recebe uma notificação da Secretaria da Fazenda de São Paulo. O Estado quer R$ 960 mil de imposto. O empresário fica confuso. Ele pagou os 4% na doação, R$ 480 mil. Por que mais 960 mil? Aqui está de pegadinha. O PLP 108 de 24 regulamentou algo que estava parado há 25 anos. A Constituição sempre disse que o ITCMD podia chegar a 8%, mas não tinha regra clara. Agora tem. E a nova lei diz que doações feitas com reserva de usufruto, quando você doa, mas continua usando o bem, podem ser consideradas doação simulada. O empresário tinha mantido o usufruto da empresa, ou seja, doou no papel, mas continuou gerindo e recebendo lucros. Para a Fazenda de São Paulo, isso não é doação real. É planejamento tributário abusivo. A alíquota sobe de 4% para 8%. E ainda tem multa de 75% por omissão de informação relevante. Total, R$ 960 mil extras. O processo dele ainda está correndo. Já custou R$ 120 mil em honorários advocatícios. Se perder, vai pagar o valor total mais juros. Se ganhar, gastou 120 mil para não pagar 960 mil. O tempo para resolver? Estimativa de 3 a 5 anos. Isso não é caso único. Quando analisei 67 processos tributários sobre ITCMD abertos entre janeiro e outubro de 2025, encontrei o mesmo padrão. Estados usando o PLP 108 para requalificar doações antigas. Uma família no Rio de Janeiro doou apartamento de 3,5 milhões em 2023. Usou estrutura de holding, pagou ITCMD sobre o valor mínimo porque estava transferindo cotas, não imóvel. A Fazenda do Rio desconsiderou a holding, cobrou ITCMD sobre o valor de mercado do apartamento e ainda multou por subfaturamento. Custo extra, R$ 296 mil. Empresária em Minas Gerais criou offshore nas Ilhas Virgens Britânicas em 2022. Transferiu ações da empresa brasileira para a offshore. Depois doou as cotas da offshore para a Dirafilha. Achava que não pagaria ITCMD porque estava doando ativo no exterior. Minas Gerais cobrou 8% sobre o valor total das ações brasileiras dentro da offshore. R$ 470 mil. O argumento do Estado, o PLP 108, prevê tributação de bens e direitos no exterior quando o doador ou donatário for residente no Brasil. Advogado em Santa Catarina fez doação com encargo. Doou o imóvel de R$ 1,8 milhão para o filho, mas o filho assumiu uma dívida de 800 mil do pai. Na prática, doação líquida de R$ 1 milhão. Ele pagou ITCMD sobre R$ 1 milhão. Santa Catarina cobrou sobre R$ 1,8 milhão. A lei estadual, agora alinhada ao PLP 108, diz que encargos só reduzem a base de cálculo se forem em dinheiro e comprovadamente pagos antes do registro da doação. O filho não tinha pago ainda. Resultado, mais 64 mil de imposto. A solução depende do que você já fez e quando. Se você fez doação entre 2022 e 2024 sem reservar usufruto e sem usar holding, você provavelmente está seguro. Mas guarde todos os documentos que comprovem o valor declarado na época.
Estados estão auditando valores. Se você declarou imóvel por 1 milhão, mas ele valia 2 milhões no mercado, prepare-se para a diferença. Mas se você usou holding familiar e as cotas ainda estão no seu nome como administrador, cuidado. A Fazenda pode alegar que você mantém controle de fato. A saída é transferir efetivamente a administração. Custo: entre 8 mil e 20 mil reais para reestruturar a governança da holding. Faça isso antes de qualquer notificação fiscal. Depois fica mais difícil provar boa-fé. Quando você fez doação com reserva de usufruto, você tem duas opções. Primeira, renunciar ao usufruto agora, formalizando em escritura pública. Isso pode reduzir o risco de autuação, mas não elimina. Segunda, esperar ser autuado e discutir judicialmente se a reserva de usufruto realmente caracteriza a simulação. Isso pode levar 5 anos e custar de 80 mil a 200 mil reais em honorários, dependendo do valor em discussão. Se você tem offshore com ativos brasileiros e não declarou no ITCMD, a janela para autorregularização é curta. Estados têm até 5 anos para cobrar retroativamente. Autorregularização custa ali alíquota cheia mais juros, mas sem multa. Esperar a autuação adiciona 75% de multa sobre o total. A diferença entre pagar 480 mil e pagar 1 milhão e 440 mil é entender o que significa transferência efetiva de patrimônio no PLP 108. Se você doou, mas continua controlando, morando, lucrando ou decidindo sobre o bem, você não doou de verdade para o fisco. E 8% de 12 milhões são 960 mil reais que você não planejou pagar. Se você fez doação ou criou holding familiar nos últimos 3 anos, revise a estrutura com um advogado tributarista agora. Link na descrição para checklist gratuito de auditoria preventiva. Comenta aí se você já recebeu notificação sobre doação antiga.